Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Inicialmente, gostaria de fazer uma leitura valendo como uma prece, porque esse livro, Senhor e Mestre, da autoria espiritual do irmão José, através da mediunidade de Carlos Abacelli, na verdade é um livro de preces. Então, abri ao acaso na página 69, cujo texto é intitulado Deus fala contigo. Deus fala contigo ininterruptamente. A sua voz ecoa aos teus ouvidos com carinho paternal. Não o podes escutar neste exato momento? Ou, na verdade, não queres? Aquieta-te em teu íntimo e isola-te do excessivo ruído de tuas descabidas exigências. Silencia por instantes e foge ao burburinho do mundo, estabelecendo sintonia com ele. Ouve-o como ele sempre te ouve, quando te dispões ao transcendente diálogo que a oração te enseja. Após esta simples e forte prece, eu gostaria de dizer, queridos irmãos, que, como sempre, agradeço desde já a digníssima presença de todos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, e dos internautas nos espaços virtuais dos canais da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube, na TV e Rádio Comunhão e noutras plataformas. É sempre uma alegria estar aqui no Auditório Bezerra de Menezes para expor um estudo ou palestra. Preparamos para hoje um estudo inicialmente em duas partes, que poderá até se desdobrar em mais, intitulado A Reencarnação. Então, podemos imaginar que esse tema é muito vasto, É muito profundo. Então, é impossível a qualquer orador ou palestrante dissecar o assunto em apenas uma palestra de 30 minutos. Esse estudo, na verdade, é um resumo de um opúsculo, pasmem, que fora publicado em 1929, referente a um diálogo ou enquete através de cartas entre o doutor Gustave Gallet, ex-diretor do Instituto Metafísico Internacional de Paris, Fundação Jim Meyer, com o doutor Innocenzo Calderoni,
diretor fundador da revista Filosofia da Ciência, de Palermo, e autor de obras como Livre-Arbítrio, Determinismo, Reencarnação, de 1902. E esse livro, Reencarnação, no caso, é a base para essas nossas palestras, né? Que logicamente não se redundarão em apenas 2, talvez. Bem, o Dr. Calderoni havia publicado em 1913, em Milão, os resultados de uma vasta pesquisa internacional sobre a reencarnação, em italiano. Mas o cataclismo mundial de 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, não permitiu que o público parasse para meditar sobre este notável documento. Uma verdadeira sondagem da alma contemporânea de então, que provou quanto o pensamento moderno se comunica com o pensamento antigo, ou seja, na verdade serena e eterna da necessidade das vidas sucessivas. Sem mais delongas, vamos iniciar reproduzindo o que Gabriel Gobron, licenciado em Letras, prefaciou sobre a obra em questão, cujo tema é Reencarnação, onde ele incluiu nesse seu prefácio o subtema Reencarnação e os testemunhos da história. O doutor Calderoni não hesita em colocar o autor desta verdadeira Bíblia da reencarnação, do inconsciente ao consciente, ao Campariz, ao mesmo lado de Miers, Copérnico, do Espiritismo ao justo, sobre a palavra do professor Flournoy, da Universidade de Genebra. Foi traduzido para várias línguas. O seu sucesso está ganhando força. O tempo empurra as frágeis obras para o esquecimento e coroa as obras sólidas. A crença da evolução palingenésica, ou seja, a reencarnação, é uma ideia central do inconsciente ao inconsciente. É uma ideia tão antiga quanto o mundo e de uma ardente atualidade. A investigação do Dr. Calderoni, que não nos revelou ontem que vários membros bastante influentes do clero italiano e polonês haviam aderido publicamente à doutrina das vidas sucessivas. Citemos, entre outros, o Monsenhor Passavalle, da Ordem dos Capuchinos, pregador apostólico da Santa Sé, vigário da Basílica de São Pedro em Roma, o famoso prelado Toviansky, os senhores Falkovsky e Beikovsky, e também personalidades italianas bem conhecidas no mundo católico. No mundo, não morreram eles na doutrina das reencarnações? Citemos, por exemplo, o senador e presidente da Corte Suprema de Cassação, Tancredi Canonico. Assim, essas personalidades do mundo católico moderno redescobriram a crença tão lógica e tão consoladora que havia encantado em suas épocas os pais da Igreja, como Jamblique, São Jerônimo, São Clemente de Alexandria, São Gregório de Nissa, São Panfili, São Girolano, etc. A crença na transmigração das almas está ligada a uma tradição cujo fio de ouro, através das vicissitudes da história, é a crise do espírito de períodos carnais. Pode ser seguido após mais de 60 séculos. A reencarnação
por vezes apresentada às pessoas comuns sob o aspecto de petempsicose, encontra-se na origem do brahmanismo e se torna pedra angular para o budista. Ela é a alma das civilizações antigas. O Sansara hindu torna-se ou é o Kakoro nipônico, o mistério órfico e pitagórico, a viagem às terras divinas da religião egípcia, o além dos hebreus, o ciclo de Guido von List, a religião da luz com suas vias aéreas dos maniqueus, etc. O mundo antigo estremeceu com essa divina esperança dos múltiplos renascimentos, eternas e constantes reencarnações. Então, como existem os múltiplos e milenares desencarnes, existem igualmente os múltiplos e milenares reencarnes, renascimentos. O mundo antigo estremeceu com essa divina esperança, replicando, dos múltiplos renascimentos. E é um fato perturbador que não apenas o Cristo não pronunciou uma única palavra contra a doutrina reencarnacionista, mas, ao contrário, fez reflexões que não podem ser fielmente interpretadas senão de um modo favorável. E é isso o que entenderam os eclesiásticos romanos, como o arcebispo Passavali, os prelados poloneses Towiański, Falkowski, Bejkowski, o abade Alia, que nos apresenta São Paulo, o apóstolo, crendo na doutrina das vidas sucessivas. Se quiséssemos mencionar somente os nomes de todos aqueles que na história moderna e contemporânea se afastaram como que por blasfêmia da ideia das penas eternas, que é uma crença da Igreja Católica, e talvez de outras, para aderir à lógica pungente e à serena equidade da doutrina de vidas sucessivas, que logicamente é encampada pela doutrina espírita e por muitas doutrinas espiritualistas. Seriam necessários livros inteiros. Nesta sociedade, nos é doce citar os nomes de todos os pioneiros do Espiritismo, a começar por Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Dr. Gustave Guéley, que é o autor desta obra, A Reencarnação, sem falar de todos aqueles vivos que se propuseram a reconquistar o mundo para a grande verdade eterna, feita de luz e esperança, clareza e amor. Vamos agora, melhor dizendo, especificamente falar mais diretamente sobre a reencarnação. A ideia reencarnacionista seria de grande interesse diante da indiferença, da ignorância ou da hostilidade preconcebida que ela encontra muitas vezes. Seria preciso, para tal, que os sábios, pensadores e filósofos, dos quais pedistes a opinião, isso Gustavo Guéley falando, se dessem ao trabalho de fornecer uma resposta estudada. São, infelizmente, condições difíceis. Os vossos colaboradores eventuais não farão, talvez, todos os esforços necessários para se documentarem seriamente ou para responderem imparcialmente. Quanto aos partidários desta doutrina reencarnacionista ou da reencarnação, e num âmbito maior, o Espiritismo, porque
a reencarnação é apenas um dos ingredientes que engloba a doutrina espírita. Então, como nós sabemos, a doutrina espírita ela está alicerçada em 3 pilares básicos: a ciência, a religião e a filosofia, certo? E dentro desse tripé tem a crença na reencarnação do espírito e outras crenças também. E aí o Dr. Gueley continua dizendo: sabeis, meu caro amigo, respondendo ao Dr. Calderoni, que sou reencarnacionista, e o sou por 3 razões. Porque a doutrina palingenésica, e entendemos que doutrina palingenésica não é nada mais que doutrina da reencarnação, me parece, do ponto de vista moral, plenamente satisfatória. Do ponto de vista filosófico, absolutamente racional. Enfim, do ponto de vista científico, verossímil e, melhor ainda, verdadeira. A moral da doutrina da reencarnação assenta-se, como se vê, numa admirável base de clareza e simplicidade. A luta pela vida egoísta, mas o esforço solidário, porque tudo que favorece ou retarda a evolução alheia e a evolução geral favorece ou retarda a de um membro qualquer e da coletividade. Então, olha só, né, que interessante. Qualquer coisa que fizermos, nós estaremos lançando no espaço. E, como se costuma dizer, a natureza conspira a favor. Então, se fazemos o bem, se pensamos no bem da humanidade, se desejamos o bem ao nosso próximo, se não lhe desferimos uma flecha de ódio, de inveja, certo? Nós estamos fazendo coisa boa para mim, para o meu próximo e para a coletividade. Porque tudo o que nós pensamos, ele se espalha no universo, na atmosfera terrestre, e contribui para o bem ou para o mal. Então, Dr. Gustavo Gueley continua esclarecendo que os sentimentos baixos e inferiores, o ódio, o espírito de vingança, o egoísmo, o ciúme, são incompatíveis com esta noção de evolução solidária, né, de todos para com todos. É, pois, natural que o reencarnacionista generoso evite todo o ato prejudicial a outrem, e o ajude na medida de seus meios, de suas possibilidades. O esquecimento, quando nós renascemos, não é definitivo. É também necessário evitar, ao ser a preocupação da memória do passado, as recordações de uma existência feliz, ou os remorsos de uma vida atormentada ou criminosa. Né? Então, já pensou se, por exemplo, aqui, vou me colocar, eu hoje sou essa pessoa, um militar, né, aposentado depois de quase 34 anos, militar da Polícia Militar, que depois, um ano faltando de me aposentar, foi que eu iniciei uma faculdade e, graças a Deus, concluí um curso de letras. Que passei por 3 religiões, católica, dei uma beijada na flor, digamos, do evangelismo da Assembleia de Deus durante 3 meses. Fiquei mais ou menos uns 15 anos na Umbanda e estou desde 2003 no Espiritismo codificado por Allan Kardec. E além disso, eu tive a minha vida e tenho minha vida pessoal, de família, de pai, de ex-esposo, de um primeiro casamento, de uma outra união que já estou há mais de 20 anos, tive meus filhos, netos e tenho agora 2 bisnetos.
Então, digamos que numa vida passada, eu fui uma pessoa completamente diferente dessa que sou hoje. Fui um assassino, um criminoso da pior espécie. Já pensou se eu me lembrasse de tudo isso? Essa minha vida atual não seria boa, não seria legal. Então é por isso que o autor diz que o esquecimento não é definitivo e é também necessário. Para se evitar ao ser, ao espírito encarnado, a preocupação de memórias do passado. E aí ele continua dizendo, conta-se que os japoneses respondiam assim aos primeiros missionários cristãos que se esforçavam por convencê-los. Como creremos nós no que nos dizeis dos atributos da divindade? De duas uma, ou bem Deus não quis impedir o mal, ou bem não o pôde. Se não o quis, é porque é soberanamente bom. Se não o pôde, é porque não é todo poderoso. Então, esse era o argumento, desses irmãos, japoneses, quando eram questionados pelos primeiros missionários cristãos. O problema do mal, prossegue o autor, sempre foi uma fonte de embaraços inexplicáveis para as doutrinas deístas e providenciais. Todas elas, em vão, têm tentado solucioná-la, desde a concepção ortodoxa e infantil ao pecado original, até a concepção herética e audaciosa do Criador malfazente dos maniqueus. Eu não vou nem procurar trazer explicação para isso aqui por conta do nosso tempo. Prosseguindo, para a filosofia reencarnacionista, ao contrário, o problema é de excepcional simplicidade. Não mais coloca na base da evolução a soberana justiça e a soberana vontade, incompatíveis com a existência do mal universal. Não mais coloca aí a soberana inteligência que não saberia encontrar na lentidão infinita, nas apalpadelas, nos erros evidentes, acumulados, para chegar a um resultado ainda medíocre e imperfeito. Ela não concebe esta síntese, senão como o coroamento esplêndido de uma lenta e dolorosa evolução. Agora, interessante aqui, ele vai falar sobre a imortalidade, que não deveria, evidentemente, ter começado em uma fase particular da evolução, a da aparição do gênero humano. O processo da encarnação, nascimento, e da desencarnação, morte, desencarne, não é um privilégio do homem. É a consequência de uma lei natural e geral, abrangendo tudo o que pensa, tudo o que vive, tudo o que existe. Bem, prossegue o autor, se já se objetou que as crianças prodígios eram quase sempre prematuras e davam como adultos o que prometiam na infância. Isto é perfeitamente exato, mas nada prova. Elas são necessariamente crianças de gênio, mas a noção das aquisições anteriores se manifesta plenamente, repito-o, antes do desenvolvimento completo do cérebro. E isto toma a explicação mais simples, senão a explicação exclusiva de sua precocidade. Quanto à hereditariedade, o seu papel é tão apagado e secundário na psicologia quanto importante e predominante na fisiologia. Estes fatos são de observação diária, e é em vão que vos insurgis contra eles. Prova, pelo menos, a realidade de um instituto
de um instinto profundo, de uma intuição que repousa, sem dúvida, numa base séria. Uma reserva mais forte ainda deve ser feita no que concerne aos fatos do chamado déjà vu, ou seja, já visto, às impressões pessoais, às vagas reminiscências que muitos sensitivos pretendem ter conservado de existências anteriores. Prosseguindo nesse profundo estudo, apesar de resumido, o Dr. Gustavo Guéley cita o seu colega, o professor Morcelli, que, embora hostil à teoria da reencarnação, não teme declarar nos Anais de Ciências Psíquicas, de maio de 1947, o seguinte: esta hipótese do ser subconsciente está edificada com uma grande habilidade dialética. É certamente a tentativa mais séria que conheço, que se tentou neste sentido. Morcelli nos fala mais de forças ainda ignoradas, de poderes ainda indeterminados do organismo humano, de faculdades ainda indefiníveis e incompreensíveis, etc. Perguntais aos vossos colaboradores qual a opinião deles sobre a importância social da doutrina da reencarnação nas suas relações com o espírito religioso, no seu papel provável da evolução futura da humanidade. Antes de responder, parece-me indispensável uma breve exposição histórica. O conhecimento do seu papel no passado é necessário para compreender bem o que lhe reserva o futuro. Dizia o poeta Jean Larrot: o que um poeta altamente evoluído pode pensar por intuição, os homens primitivos o pensavam por instinto. O misticismo e as teorias sobrenaturais têm então mais atração. A concepção de um além misterioso, com as suas sanções de felicidade perfeita ou de sofrimentos eternos, tem mais influência, tanto que elas são consideradas como uma verdade indiscutível e indiscutida. O exemplo da Índia é típico e serve para mostrar a inferioridade relativa da ideia da reencarnação entre pessoas de um nível inferior ou médio. Na época, 1929 ou 1913, por aí, viviam lá mais de 300 milhões de indivíduos da mesma raça, submetidos às mesmas condições ambientes, mas de religiões diversas. Os pensadores isolados que quiseram, apesar de tudo, ensiná-la no Ocidente, foram ou bem incompreendidos ou bem martirizados, como Giordano Bruno. Ele julgará que, se tal homem ou tal grupo de homens sofre, quer por uma condição política e social defeituosa, quer por uma prova qualquer, é unicamente em consequência de faltas cometidas numa ou noutras existências antigas. Bem, queridos irmãos, aproximando-nos da conclusão, Gustavo Guéley, Dr. Gustavo Guéley, asseverou que, no decurso do século XIX, antes mesmo de toda a tentativa de uma demonstração positiva, numerosos pensadores
eram reencarnacionistas. Muitos deles, por razões pessoais, evitavam anunciá-la ao público, mas outros tiveram mais coragem. Fourier, Pierre L'Esquirus, Godin, Pisani, Charles Bonnet, Jean Reynaud, Schopenhauer, entre os filósofos. Henri Martin, Michelet, George Sand, Lamartine, Théophile Gautier, Balzac, Gerard de Nerval, Victor Hugo, Sardou, entre os escritores. Eles acreditavam na reencarnação e não a ocultavam. Ela triunfará tanto mais cedo do materialismo e do dogmatismo, porque só requererá o método positivo, e este é o único capaz de realizar a união indispensável, harmoniosa e fecunda entre a intuição de um lado, a observação experimental e a razão de outro. A observação, a experimentação e as deduções racionais são geralmente de valor medíocre, quando não guiadas por uma ideia intuitiva ou associada a ela. Desta vez, excedeu-se a medida permitida, e nosso direito e nosso dever é de gritar: alto lá! Não há conciliação possível entre o vosso método e o nosso. As extravagâncias de que sois culpados só poderão retardar se a propaganda insensata dos vossos mestres tiver algum sucesso. O futuro da filosofia reencarnacionista, que nos é igualmente cara, a filosofia do futuro será clara, simples e magnífica, a filosofia da ciência. Bem, queridos irmãos, só me resta dar um muito obrigado a todos pela caridade de suas atenções. Momento em que lhes desejo uma boa tarde e excelente semana, rogando a nosso Deus Pai Criador que nos abençoe e proteja durante todos os dias de nossas vidas. E como uma prece final, escolherei também ao acaso uma do livro Senhor e Mestre, do Espírito Irmão José, através da psicografia de Carlos A. Bacelli. Perda de tempo, cultivar as aversões, armazenar ressentimentos, conservar mágoas, fomentar ilusões, entregar-te ao prazer desmedido, render-te à tristeza e à depressão. Constitui-se em lamentável perda de tempo para o espírito, ocasionando-te prejuízos quase irreparáveis à encarnação. Então, só um complemento aqui, queridos irmãos, aqui sobre esse pequenino texto, que é perda de tempo. Nós, como espíritos, seres imortais, não eternos, porque eterno é Deus. Deus é eterno e imortal. Então, nós somos imortais. Então, o espírito imortal, reencarnado na Terra, neste orbe, ou em qualquer outro orbe, se ele, durante a sua vida, pelas dificuldades que tiver, ficar se lamentando, se fraquejando, ou seja, fraquejando, esmorecendo, entrando em depressão, em parafuso, qualquer problema que tenha, ele se entrega e não reage. Então, realmente é perda de tempo para esse tempo maravilhoso que Deus nos deu, que é dom da vida e que nós devemos aproveitar com coragem, com fé, com agradecimento a Deus, certo? Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe,
temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.